Dando sequência aqui no curso, agora a gente vai escrever a parte do cliente, não é? A gente vai gerar lá, ó, vamos escrever o nosso cliente para que ele conecte no nosso web service, tá ok? E consiga, não é, consumir recursos, não é, do web service, consiga cadastrar e buscar pessoas desse web service. Tá ok? Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o nosso servidor funcionando. O nosso servidor tem que estar exposto para a gente conseguir, não é, fazer a geração de código automatizado e consumir os recursos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é startar o nosso servidor. Então, vamos aqui, run as Java Application, e agora a gente já tem o nosso servidor rodando aqui e ele vai continuar rodando até o fim dessa aula, tá? O próximo passo agora, vamos fechar aqui. O próximo passo agora é a gente começar a criação do nosso cliente. Então, nós vamos criar um novo projeto Java, tá? Então, vamos vir aqui conciliar, New Maven Project, cadê? Maven Project, aqui, certo? Da mesma forma, vamos criar um projeto simples. Aqui na workspace que a gente vai utilizar, em vez de ser esse Java WS Service aqui, a gente vai criar uma nova pasta Java WS Cliente, tá ok? A gente vai criar o projeto nessa pasta aqui, tá ok? Se você não sabe o que é isso aqui, volta lá na segunda aula, na quarta aula, eu explico por que a gente usa isso aqui. Basicamente, a gente está falando onde a gente quer que o nosso código seja gerado, certo? No Group ID, a gente vai seguir o mesmo padrão de nomenclatura, então br.ufg, pós, fundamento, full stack web mobile, fundamento de programação back-end, né, que é o Group ID, que é o inverso do domínio, certo? Então, aqui ó, dentro do fundamento de programação back-end, que é a disciplina, no curso full stack web mobile, tá ok? Na pós-graduação da UFG aqui no Brasil, tá? Basicamente é isso. O Artifact ID vai ser Java WS Client. É isso mesmo, isso. Java WS. Aqui a gente vai criar o client. Tá ok? Versão, package, a gente não vai precisar mexer nada disso por enquanto. Tudo bem? Beleza. Então tá aqui a estrutura que a gente foi criada. Aqui no nosso pom.xml, se você lembra da aula anterior, você viu que lá na aula anterior eu mostrei para vocês uma ferramenta da linha de comando, não é, do JDK chamado wsimport, que o que ele faz? Ele basicamente conecta no endpoint que está exposto e baixa o código para a gente, tá ok? Tem como automatizar esse cara? Tem. Aqui no Maven a gente vai conseguir automatizar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos definir a propriedade do projeto. Então eu vou criar aqui um properties, certo? Essa propriedade aqui é uma propriedade do projeto que serve para não ter problema, para definir alguma coisa mesmo do projeto. Por exemplo, a gente vai definir aqui qual que é a codificação de caracteres que tem que ser utilizado no nosso projeto para a gente não ter problemas com codificação de caracteres. Então, vou abrir uma tag aqui chamada project.build.source encoding. Então, olha, o build do meu projeto tem que utilizar a codificação de caractere UTF-8, ok? É só para não ter problemas mesmo de codificação de caracteres na hora de gerar o código, certo? E como que eu vou usar a ferramenta wsimport? No Maven, a gente vai utilizar na fase de build. Então, na fase que estiver criando a aplicação, a gente vai ter que chamar o wsimport. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Usando plugins. Então, eu vou utilizar aqui um plugins, vou abrir essa tag plugin aqui, porque eu vou ter que utilizar um plugin para fazer essa geração automatizada de código. Então, vamos criar aqui um plugin. Vamos adicionar aqui um plugin, tá? Então, basicamente, eu definindo, olha, na parte de build da nossa aplicação, eu vou executar um plugin aqui. Bom, o que eu preciso falar? Eu preciso falar que plugin é esse. Então, vamos pegar um group ID dele. O plugin que eu estou utilizando é um plugin do próprio Maven, tá? Então, org.codehouse.mojo. Ok? Esse aqui é o código. E o Artifact ID, para não gastar tempo, eu vou copiar aqui. Deixa eu copiar aqui que fica mais rápido. Então, veja, olha, eu estou pegando esse plugin
chamada Java X Maven Plugin. É um plugin do Maven para ferramentas do Java X, na versão 1.12, certo? Então, beleza, baixei o plugin. O que eu quero fazer? Aqui nesse plugin eu quero ter uma execução. Que execução é essa? Vou colocar uma execução aqui, para falar o que ele tem que fazer. Ok? Então, eu vou falar, olha, plugin, olha, Maven, na sua fase, na fase do seu ciclo de vida, chamado Generate Source, isso aqui é uma fase do ciclo de vida do Maven, tá? Lá na aula 3 eu falo um pouco sobre o Maven, tá ok? E aí eu deixo lá um artigo, não é? E nesse artigo ele fala sobre essas fases do ciclo de vida do Maven. Então eu tô falando, olha, Maven, você vai executar esse plugin aqui na fase Generate Source. E qual que é qual que é o objetivo? Goal é como se fosse assim, qual que é o comando que você vai executar nessa fase aqui? Você vai executar o comando ws import, tá? Esse ws import está dentro desse plugin aqui. Então eu estou falando, olha, Maven, na fase de gerar o source, né, na fase de gerar o conteúdo, você vai executar o comando ws import, beleza? Bom, eu configurei a execução, agora eu tenho que fazer a configuração. Aqui, configuration. Aqui na configuration, eu vou explicar para esse plugin quais são as configurações que ele tem que executar, tudo bem? Então, no plugin do ws import, eu vou pegar e vou executar o keep true. Esse keep true aqui é para falar, olha, me dá o código Java, certo? Eu quero o Java desse código aqui, tá ok? Vou colocar outro parâmetro chamado package name. Esse package name, ele vai definir qual que é o pacote que esse código gerado tem que estar, tudo bem? Qual que é o pacote que esse pacote gerado tem que esses classes têm que ser gerados, tudo bem? Então eu vou colocar aqui um pacote, para facilitar eu vou colocar aqui, ó, generated ws import, tá? Então eu vou gerar nesse pacote aqui, generated ws import. Eu quero que o código, né, os arquivos sejam gerados nesse pacote aqui, tá ok? Aqui eu vou falar qual que é o source, qual que é o pacote de destinatário, tá ok? Qual que é o diretório que eu vou destinar esse source. Então eu quero que ele fique colocado dentro do source main Java. Se a gente olhar aqui é dentro desse pacote aqui que eu quero que seja gerado. Esses pacotes de nome aqui e os classes sejam colocados lá, tá ok? E por fim eu tenho que falar aonde que ele tem que buscar o endpoint, né? Qual que é o endpoint que ele tem que consumir. Então eu vou colocar aqui WSDL. WSDL. Aqui eu vou colocar URLs. Tá? O WSDL URLs. Das URLs onde que ele vai consumir. Eu vou colocar aqui o WSDL URL. Qual que é o URL que ele tem que consumir? Eu vou passar o URL do nosso endpoint. HTTP localhost na porta 9999, pessoa, que é o nosso onde o nosso serviço vai estar disponibilizado, interrogação WSDL, ok? Basicamente, se eu fizer essa configuração aqui, olha o que vai acontecer. No meu Maven aqui, vai ver que não tem nenhum código aqui. Então, vamos fazer o seguinte. No meu cliente, lembrando que, vamos abrir aqui, lembrando que meu endpoint aqui está rodando, tá? Veja que ele está executando aqui. Então, vamos vir aqui no meu cliente, vamos dar um run as, vou dar um Maven build aqui, e eu vou colocar aqui clean, e vou colocar a fase install, né? Para ele já gerar mesmo para mim o pacote final lá. Quando eu der run, vamos ver aqui no console o que ele vai escrever. Ele iniciou. Bom, não deu certo aqui. Vamos ver por que não deu certo. HTTP, localhost 9999, pessoa WSDL. Vamos ver se esse carinha aqui tá. Ah, tá, bem aqui, ó. Vê que tá errado aqui, ó. Tá o RSL. O RLS. Vou corrigir aqui. O RLS. Bom, vamos executar novamente. Run as. Maven build. Clean install. Para limpar os artefatos antigos e
executar a instalação, vamos ver aqui no nosso console. Agora sim, veja aqui, ó, que ele fez, nessa parte aqui, a geração de código. Vê que esse código aqui é muito parecido com aquele da linha de comando da aula anterior. Tá? E aqui ele deu o comando, olha, ws import, certo? Eu quero que você salve o source nesse pacote, não é? E aqui ele pegou o código pra gente. Bom, depois disso aqui, se a gente der um refresh nesse carinha aqui, porque mudou essas coisas aqui, se a gente der um refresh, olha o que vai acontecer. Aqui no meu pacote main, ele gerou os javas para mim. Vê que foi autogerado, não precisei escrever absolutamente nada, só a execução desse plugin aqui já gerou os pacotes para mim, tá ok? Já gerou as classes aqui para mim. Então, ó, veja, eu tenho a classe pessoa aqui, e aqui já está ela anotada. Esse código aqui ele é autogerado, tá? Então, ws import gera ele para a gente, não é? Então, esse pacote aqui é autogerado, tá ok? Bom, então agora vamos escrever o nosso cliente aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe aqui, uma nova classe. Essa classe aqui vai se chamar cliente. E a gente vai consumir alguns recursos lá do web service. A gente não vai colocar nesse pacote aqui, não, porque esse aqui é o importado. A gente vai deixar no padrão. Vamos escrever aqui, ó, num pacote novo chamado cliente, tá? Nossa classe cliente app, tá ok? Cliente app. Na nossa classe cliente app, a gente vai criar um método main, ok? Um método main que é onde vai ser executado, tá ok? Quando a gente roda o ws import, esse código é gerado, a gente vai utilizar essas classes autogeradas para conectar lá no meu servidor. Eu vou limpar o log aqui e vou voltar para o log do meu servidor aqui. Veja que eu estou no log do meu servidor. Como que eu vou usar essas classes aqui? A primeira classe que eu vou ter que usar é esse cadastro pessoa endpoint service, que é ela que me disponibiliza o serviço. Então, eu vou instanciar ela, ó, cadastro pessoa endpoint service, certo? Vou chamar ela de service aqui. Aqui, ó, new cadastro as pessoa endpoint service. Tá? Essa classe aqui, ela é que tem a lógica de conexão com o servidor. É ela que sabe como conectar no servidor, tá ok? Mas o que me disponibiliza o serviço de verdade é essa classe aqui, ó, cadastro pessoa endpoint. Vê que é o mesmo nome, vamos abrir aqui no nosso código do servidor. Veja que é o mesmo nome da classe que a gente disponibilizou aqui no servidor, cadastro pessoa endpoint, né? Aqui onde está exposto o serviço. É essa classe aqui que responde à exposição do serviço. Então a gente vai usar essa interface aqui. Cadastro pessoa endpoint, certo? E vamos chamar esse objeto aqui de endpoint. Quem que sabe criar ele? É o serviço aqui, ó. Esse serviço sabe criar ele. Então vamos chamar aqui de serviço ponto get cadastro pessoa endpoint port, tá? É esse método aqui que vai pegar esse endpoint disponibilizado. A partir de agora eu já tenho conexão com o meu lado do servidor lá, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma pessoa aqui. Vou colocar aqui sysout. Vou escrever aqui, ó, criando uma pessoa nova, certo? Vamos criar, então, uma pessoa nova. E a gente vai usar quem? O objeto pessoa, que foi autogerado aqui pelo meu código. Então, pessoa 1 é igual a new pessoa, certo? Pessoa 1 ponto set nome. Eu não vou setar o código para ele. Vamos setar um código para ele. Set código. O código aqui é o código 1. Tá ok? Setando aqui o código para essa pessoa. Bom, vamos agora setar o nome aqui. Set nome. Vamos usar o método set nome. Vou colocar o nome aqui. Vou colocar meu nome, Bruno Nogueira. Certo? E pessoa 1.set sexo. Vamos setar o sexo dessa pessoa. E aqui o sexo que a gente vai usar é o enumerado, a numeração sexo que foi gerado pelo meu WSDL lá, meu WS import, perdão. Tá ok? Então, aqui eu criei uma pessoa nova. Vamos duplicar aqui, vamos criar umas mais pessoas. Vamos criar aqui um pessoa 2. Pessoa 2. Certo? Vamos dar um código para essa pessoa aqui. Código 2, o nome dela eu vou colocar aqui Luan Oliveira, do sexo masculino, né? E vamos criar aqui outra pessoa,
Vamos criar 3 pessoas aqui, para a gente testar os 2 endpoints lá. Pessoa 3. Devia ter renomeado todos aqui. Pessoa 3. O código aqui vai ser o 3. O nome vai ser, vamos botar um outro nome aqui, João da Silva. Não, vamos colocar um feminino aqui, Maria Helena. Feminino. Certo? Então eu criei 3 pessoas aqui, basicamente. Estou dando um erro aqui, o que seria? Pessoa 2. Beleza, aqui ó, pessoa 3, e agora aqui eu criei 3 pessoas, tá ok? Vamos salvar essas pessoas, eu vou utilizar aqui ó, endpoint, que é esse objeto que eu criei aqui, tá? É a minha interface. Na minha interface, eu vou chamar o método cadastrar, e eu vou passar aqui pessoa 1. Deixa eu só escrever um sysout aqui. Sysout. Cadastrando pessoa 1. Bom, vamos cadastrar as outras 2 pessoas aqui. Copiando, cadastrando pessoa 2. E por fim, sysout aqui, cadastrando pessoa 3. Bom, eu chamei o endpoint aqui 3 vezes para cadastrar 3 pessoas diferentes, certo? Por fim, a gente vai fazer o seguinte aqui no nosso cliente. A gente vai consultar uma pessoa. Consultar uma pessoa. Vamos fazer a consulta de uma pessoa aqui. Vamos consultar a pessoa com o código 3. Tá? Vamos consultar a pessoa com o código 3. Então, vamos criar um objeto pessoa aqui. Pessoa consultada. Pessoa consultada. E onde que eu vou consultar isso aqui? Usando o meu endpoint aqui. Então, vamos lá. Pessoa consultada, endpoint, ponto, pesquisar por código. E o código que eu vou passar é o código 3, que é o código aqui da Maria que a gente criou, certo? E para finalizar, a gente vai dar um system out nos dados dessa pessoa aqui. Então, vamos lá. Código, pessoa consultada, ponto, get código, em out, nome, pessoa consultada aqui, get nome, e por fim, system out, sexo. Pessoa consultada, get sexo. Só que como o sexo é a numeração, eu vou pegar esse parâmetro aqui, name, que ele me retorna esse nome da enumeração aqui. Ele me retorna essa parte aqui da enumeração. Tá ok? Beleza. Isso aqui é o nosso código do nosso cliente. Tá ok? Beleza. Vamos executar esse cara aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Vamos executar ele. Ele vai executar, vai cadastrar e vai consultar. Vamos ver aqui, run as. Vamos executar como uma aplicação Java. Vamos ver aqui no console. Olha aqui no console. Ele criou as pessoas aqui, cadastrou as pessoas e depois consultou a pessoa com o nome Maria Helena, do sexo feminino. Não é? Agora vamos ver no log do nosso... Isso aqui é o log do nosso cliente. Olha, ele criou as pessoas... Ele cadastrou, chamou o endpoint para cadastrar as pessoas e no final ele consultou as pessoas cadastradas e teve aqui e colocou os dados dessa pessoa aqui, tá ok? Agora vamos olhar no log do nosso servidor. O que aconteceu lá no log do nosso servidor? Veja o que ele escreveu, olha, serviço, chamando o serviço de cadastro pessoa cadastrada com sucesso, chamando o serviço de cadastro pessoa cadastrada com sucesso, chamou 3 vezes e depois pesquisou a pessoa com o código 3. Então veja, esse nosso cliente aqui não teve dificuldade quase nenhuma para consumir os recursos lá do nosso lado do nosso servidor, tá ok? Então, basicamente você tem aqui o que você precisa fazer, você precisa
configurar essa execução do Maven aqui, certo? E criar, depois que executar, ele vai criar as classes para você e depois você escreve aí o seu código, não é? Utilizando essa estrutura de código criada para consumir recursos lá do lado do seu servidor, tá ok? Bom, o curso era isso, essa última aula ela ficou um pouco mais longa porque tinha bastante coisa para fazer. Eu espero que tenha dado uma ideia para vocês aí de como fazer aí um serviço usando um web service REST, tá ok? Me coloca à disposição para responder dúvidas nos comentários, sugestões, tá ok? Se tem algum material a respeito de Java que vocês queiram saber, pode colocar aí nos comentários também, que a gente se esforça para mostrar aí qualquer dúvida que tiver, a gente vai conversando, tá ok? Muito obrigado por ter acompanhado esse curso. Se possível, deixe o seu joinha aí nas aulas se você gostou, não é? Compartilhe com seus amigos que tenham interesse em conhecer também a respeito de web services com Java. E é isso aí. Valeu, um abraço, até a próxima.